Olá, pessoal. Vamos falar agora de concordância nominal. Vamos fazer uma revisão bem breve, bem rápida sobre esse assunto que é a concordância nominal. Nós temos a regra geral de concordância nominal, que é a relação, concordância nominal é a relação entre os determinantes e os substantivos. Nesse caso aqui, nós temos a regra geral dizendo o seguinte: o artigo Lá. O artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo devem concordar em gênero e número com o substantivo ao qual se refere. Nesse caso aqui, os determinantes, nós temos artigo, pronome, numeral e adjetivo como determinantes do substantivo. Então, olha só, os nossos dois brinquedos preferidos estão quebrados. Observe que aqui nós temos artigo masculino plural, pronome masculino plural, dois numeral masculino plural, brinquedos, que é o nosso substantivo, também no masculino plural, e adjetivos no masculino plural. Ou seja, artigo os, o pronome nossos, o numeral 2 e o adjetivo preferidos referem ao substantivo masculino plural brinquedos. Por isso é que eles estão todos no masculino plural. Então a gente aprende que os determinantes dos substantivos, que são os adjetivos, o artigo, o pronome e o numeral, eles devem concordar com os substantivos a que eles se referem. A que eles se referem. Ok? Aí nós temos alguns casos de concordância nominal que vale a pena destaque. Então vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês um quadrinho dizendo o seguinte: eu tenho um gato e um cachorro branco. Está certo? Aí o menininho fala, né? O senhor é quem sabe. Eu nunca vi. O professor que ele pergunta se essa concordância do adjetivo branco se referindo ao substantivo gato e ao substantivo cachorro está correta. Nesse caso aqui, nós temos um caso especial de concordância nominal, que é o adjetivo depois dos substantivos, ou seja, a concordância com mais de um substantivo. Ok? É isso que nós vamos ver agora. Quando o adjetivo está anteposto, o que é anteposto? Posto antes, que ocupa a posição anterior. Olha só, quando o adjetivo estiver anteposto a dois ou mais substantivos, ele deve concordar com o mais próximo. Obrigatoriamente concordar com o mais próximo. Olha aqui que nós temos fria como adjetivo, olha, como adjetivo, certo? E nós temos mão como substantivos, mão e pés, certo? Então aqui nós vamos ter adjetivo fria, mão e pés substantivo. Fria veio antes. O adjetivo fria veio antes dos dois adjetivos. Nesse caso, vai concordar com o mais próximo. Aqui foi feita uma troca. Ó. Sentia frios os pés e as mãos. Nesse caso, eu estou concordando com o adjetivo, com o substantivo mais próximo. Certo? Então, sempre eu vou ter, nesse caso, um adjetivo, olha, sentia fria, adjetivo, mão e pés, substantivo, eu vou concordar com o mais próximo, certo? Nós até temos aqui o desenho, né, dois substantivos, no caso o adjetivo está concordando com o mais próximo, certo? Sempre, dois adjetivos, dois substantivos, o adjetivo concorda com o mais próximo. Esse é que vai comandar. Esse aqui é que comanda, certo?
Outro caso. Agora é com adjetivo posposto, ou seja, depois, né? Depois, pós-posto do substantivo. Olha só, adjetivo posposto a dois ou mais substantivos. Nesse caso, pode concordar com mais próximo, certo? Sentia os pés e as mãos frias, ok? Frias concorda com mão, que está mais próximo, certo? E já, ó, frias concorda com mãos, o mais próximo. E se forem do mesmo gênero, pode ir para o plural. Sentia a nuca e a mão frias. Mão e nuca, mesmo gênero. A nuca e a mão. Adjetivo feminino plural. Ok? Se os substantivos forem do mesmo gênero, pode ir para o plural. Eu posso mandar para o plural. Se os adjetivos forem de gêneros diferentes, aí não. Aí fica no masculino plural. Sentia os pés e a mão frios, porque concorda com os dois. Olha aqui, ó. Concorda com os dois, mas sempre no masculino plural. Então, repetindo aqui. O adjetivo posposto a dois ou mais substantivos, ele pode concordar com o mais próximo, certo? Se forem do mesmo gênero, eu mando tudo para o mesmo gênero. A nuca e a mão, tudo masculino, tudo feminino plural, feminino, feminino, feminino plural. Masculino plural, feminino singular, sempre masculino plural. Certo? Aqui nós temos, ó, os adjetivos. Aqui nós temos o substantivo, certo? E o adjetivo concordando com o mais próximo. Concorda com o mais próximo. Se forem do mesmo gênero, vai para o plural do mesmo gênero. Se forem de gêneros diferentes, vai para o masculino plural. Ok? Anotem isso aí. Quando o adjetivo tem a função de predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Vamos relembrar. O predicativo do objeto é o termo que complementa o objeto direto. Né? É a característica do objeto direto. Olha aqui, ó. Mais para frente nós vamos ver. Não vou dar um exemplo agora não, para vocês não se confundirem. E predicativo do sujeito é o termo da oração que atribui característica ao sujeito. Olha aqui, ó, animados, João e Felipe. João e Felipe, animados, ok? Notem que esse animados aqui é o predicativo desse sujeito, desses dois núcleos aqui que são os sujeitos. Então, quando isso acontecer, o adjetivo vier antes, olha, ele mantém o gênero no plural. João e Felipe. Ou mãe e filha. Notem que aqui, ó, mãe e filha, animado. João e Felipe, animados. Ok? Se forem de gêneros iguais. Gêneros iguais, mantém o gênero no plural. Certo? Isso para a função de predicativo. Agora, quando forem de gêneros diferentes, ele vai concordar com o mais próximo ou ir para o masculino plural. O crítico considerou ótima a nova atriz e os cantores. Aqui nós temos um predicativo do objeto. Olha, o crítico considerou a nova atriz. A nova atriz é ótima. Eu estou dando característica para a nova atriz. Nesse caso, eu estou concordando com o mais próximo. Ou indo para o masculino plural. Animados, mãe e filho. Então, ou eu concordo, aqui poderia ser animada, mãe e filho, certo? Ou concordo com o mais próximo, ou vai para o masculino. Ó, o crítico considerou ótimos a nova atriz e os cantores. Aqui em cima eu concordei com o mais próximo e aqui embaixo eu levei tudo para o masculino plural, porque são de gêneros diferentes. Se fossem de gêneros iguais,
manteria esse gênero e iria para o plural. Se o adjetivo vier posposto e os gêneros forem iguais, mantém o gênero. Olha, João e Felipe comemoram animados. João e Felipe são substantivos masculinos, o adjetivo vai para o masculino plural também. A mesma coisa aconteceria com substantivos femininos. Mãe e filha receberam animadas, mãe e filha feminino, adjetivo feminino plural. Se for substantivo de gêneros diferentes, vai tudo para o masculino plural. Mãe e filho, gêneros diferentes, adjetivo masculino plural. Mãe e filho participaram animados da brincadeira. O crítico considerou a nova atriz e os cantores selecionados ótimos. Nesse caso aqui, não tem essa história de concordar com o mais próximo. Tá? Se o adjetivo vier depois, isso se ele funcionar como predicativo, olha, esse aqui é um predicativo do sujeito e veio depois. Aí não. Aí, se for de gênero diferente, masculino plural, se for gênero igual, gêneros iguais, masculino e mantém, na verdade, mantém o mesmo gênero, ok? Masculino plural, masculino plural. Feminino plural, feminino plural. Masculino e feminino, masculino plural. Feminino e masculino, masculino plural. Ok? Anotem isso aí, vocês não têm dúvida. Basta, vocês não ficaram com dúvida. Basta vocês perceberem aonde está o predicativo do sujeito. Antes do sujeito, concorda com o mais próximo. Depois do sujeito, aí não. Aí sempre no masculino plural ou no feminino plural, se forem gêneros iguais. Aqui nós temos outro caso de concordância, que são as expressões formadas pelo verbo ser mais adjetivo. Nesse caso aqui, ó, o adjetivo fica no masculino plural se o substantivo não vier acompanhado de nenhum termo modificador. Olha aqui, ó, água é bom. Eu não tenho termo modificador. Essa água, nossa água, a água. Eu não tenho. Se eu não tenho termo modificador, fica no masculino singular. Agora, se eu tenho um termo modificador, esse adjetivo vai concordar com o substantivo. Olha, a água é boa. A água é boa. Se não tivéssemos o a aqui, seria água é bom. Ok? Com o termo modificador, concorda com o substantivo. Sem termo modificador, sempre no masculino singular. Certo? Isso acontece com a questão do é proibida a entrada é proibida. Tá? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Entrada, proibido, a entrada é proibida. Certo? Com as palavras obrigado, mesmo, próprio e anexo, concorda com o nome a que se refere. Ou seja, a gente fala que concorda com o falante. Olha, a menina sempre vai falar obrigada, ela é a falante. O menino sempre obrigado. O professor mesmo, as alunas mesmas, ele próprio, elas próprias. O documento segue anexo, as cartas seguem anexas. Cuidado com a expressão em anexo. Se eu coloco em, aí vai ser sempre singular. Em anexo, seguem as cartas. Cuidado com isso. Mas nesse caso aqui, as palavras obrigado, mesmo, próprio e anexo concordam com o nome a que se referem. É a regra geral. Ok? Já as palavras meio, caro, barato e bastantes, quando atuam como adjetivo, eles concordam com o substantivo. Paulo não é de meias palavras. Notem que meias aqui é adjetivo. São peças caras. Esses brinquedos baratos. Tenho bastantes motivos. Cuidado que meio pode ser um advérbio. Ela é meio estranha.
ela é meio estranha. A gente vai trocar por um pouco, certo? A mesma coisa é bastante. Quando a gente trocar por muito, é advérbio. Advérbio é palavra invariável, ok? Terminamos, então, sucessos lindos. Até mais.